O doutor Camilo aqui vai ter que responder tudo, né, doutor? Pode espremer. A Pode laranja espremer? tem suco. Vai sair caldo aqui? Vai sair O caldo. que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Porque nós falamos tanto, né? Muito superficial, mas nós falamos... Você vai falar aqui com profundidade. Fala para nós como que funciona o TDAH. O TDAH, as siglas TDAH simboliza o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E ela está classificada dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, ela está dentro do espectro de vários outros transtornos, como, por exemplo, a deficiência intelectual, a dislexia, o próprio transtorno do espectro autismo. E para se falar que a pessoa tem o TDAH, não basta só a desatenção. Sintomas de desatenção ou hiperatividade, impulsividade, eles têm que estar presentes em mais de um ambiente. Como que isso funciona? Vou dar um exemplo de uma criança. A criança ela tem problemas de manter o foco na sala de aula. Então, ela tem dificuldade de aprender. E, além dessa dificuldade de aprendizado, dessa dificuldade de manter o foco em sala de aula, esse sintoma também tem que estar presente em casa. Isso é, em mais de um ambiente. Não basta os sintomas estarem presentes na escola ou somente em casa. Então, ele tem que estar presente em mais de um ambiente. E outro parâmetro para se falar em TDAH é que os sintomas eles têm que iniciar antes de 12 anos de idade. Eu vejo com muita frequência no consultório pessoas adultas com queixas de desatenção e na anamnese, naquela conversa que a gente tem com o paciente, ele relata que a desatenção é só no ambiente de trabalho, por exemplo, que em casa é tudo ok, e que aquela desatenção ela iniciou somente nos últimos 2, 3 meses. Quer dizer, um adulto que tem uma queixa de desatenção só em um ambiente, e essa queixa de desatenção ela iniciou após os 12 anos de idade. Isso não é TDAH. Então, para falar-se em TDAH, tem a questão da idade, né? Os sintomas eles têm que iniciar antes dos 12 anos, e os sintomas eles têm que estar presentes em mais de um ambiente. Pegando agora como exemplo um adulto. Então, o adulto, quando vamos suspeitar de um TDAH em adulto, ele tem que ter sido uma criança com sintomas de TDAH e a presença deles em mais de um ambiente. Em casa e no trabalho, em casa e na faculdade. Então, existem todos esses critérios. É importante entender que o TDAH ele pode ter 3 formas. Então, existe uma classificação do TDAH que divide ele em TDAH forma desatenta, TDAH forma hiperativa e o TDAH forma combinada. Qual que é a diferença entre cada um deles? É até interessante para a gente observar os sinais. Fica ligado aí, gente. Olha para você ver. Então, o TDAH forma desatenta é onde os sintomas são predominantemente de desatenção, falta de concentração. A hiperatividade ela pode até estar presente, mas numa fração do tempo. O TDAH forma hiperativa já é o contrário. Já a desatenção é muito pequena, mas a hiperatividade é muito grande. E o TDAH forma combinada, que é a soma de desatenção com hiperatividade. Então, o TDAH forma combinada é a forma mais comum do TDAH. Representa 85% dos pacientes. Então, é menos comum a forma somente desatenta e a forma hiperativa. E para você ter uma noção da importância de se falar sobre o tema, falando sobre crianças, cerca de 7% das crianças com menos de 12 anos de idade, elas têm TDAH.
Quer dizer, é um número muito grande. A cada Nossa. 100 pessoas, 100 crianças, 7 têm TDAH. E nem sempre essas crianças estão sendo diagnosticadas. E talvez até quem não tenha é diagnosticado como TDAH, que é muito comum. Às vezes, uma criança que vai mal na escola, a ser levada a um médico, pode ser um pediatra, um psiquiatra, um neurologista, e por uma falta de, talvez, uma pesquisa mais aprofundada, não se analisa que aquela criança tem algum outro tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, que pode ser uma dislexia, que também causa um prejuízo no aprendizado, uma deficiência intelectual, até mesmo o transtorno do espectro autismo, nos níveis um pouco mais elevados, é comum de ter a dificuldade de aprendizado. Então, nem toda criança que não aprende tem o TDAH. Então, existe todo um diagnóstico diferencial em relação a isso. Camilo, mas me conta, por que é importante, então, fazer o diagnóstico de TDAH? A importância está em vários sentidos, né? Porque uma criança que tem o TDAH tem uma tendência a ter mais dificuldade de aprender a ler, aprender a escrever, aprender a fazer cálculos. Vai até facilitar mais, né, a vida dessa criança, desse adolescente, quando entende o porquê daquele comportamento. A gente pode até falar aqui que aquela criança, aquele adulto que hoje tem alguns comportamentos, que foi aquela criança que deu muito trabalho na infância, será que não tinha não precisou fazer uma análise para poder saber se essa pessoa não tinha um TDAH? É muito interessante, porque eu sou neurologista e eu atendo principalmente adultos. Então, os pacientes que me procuram, na maior parte das vezes, são adultos. E qual que é a história, vamos dizer assim, natural do adulto com TDAH? É aquela pessoa que tinha problemas na escola, de aprendizado, às vezes repetiu de ano 1, 2 vezes, ou então, dependendo do tipo de escola e do quanto ela cobrava, até passava de ano, mas tudo ali na risca. Então, hoje a gente sabe que muitas escolas não têm uma retenção, então é aquela criança que vai passando de ano, mas empurrada, ou então aquela criança que também era desatenta, que não aprendia, mas que era extremamente agitada, inquieta, se acidentava muito, tida como vários sinônimos, né? Às vezes, menino encapetado, sem educação, essa criança ela não tem educação. E, na verdade, é uma questão neurobiológica, é o cérebro dela que está... A gente até pode falar daqui a pouco um pouco sobre isso, sobre a biologia por trás do TDAH. Então, às vezes, aquela criança que tinha esses traços na infância manteve alguns sintomas na idade adulta, e isso pode refletir numa série de pontos na vida desse adulto. Uma maior dificuldade de manter relacionamentos. Estatisticamente falando, o adulto com TDAH tem mais chance de separar, de ter um casamento que realmente ele é interrompido pelas características dele. Quem tem TDAH tem mais risco de ter acidentes automobilísticos. E tem menos medo do perigo, é isso? Tem menos medo do perigo, é mais impulsivo no trânsito, às vezes dirige com o foco muito difuso, não está prestando atenção naquilo, né, que é tão importante, né, prestar atenção no trânsito, no sinal, no pedestre, ou então está dirigindo, está mexendo com o celular, está regulando o ar-condicionado, está mexendo na cadeira, no espelho. Está prestando atenção em tudo, menos na direção. Na direção. Então, tem mais risco de sofrer acidente. Até a própria mortalidade em quem tem TDAH é maior do que em quem não tem TDAH.
Então, o diagnóstico, voltando até naquele ponto que eu disse, que nós falamos no início, o diagnóstico do TDAH na infância, ele vai refletir também na idade adulta. Exatamente. Uma tendência maior a não se manter no emprego, ser demitido com mais frequência, 6, 7, 8 empregos no intervalo de tempo curto. Além disso, o TDAH no adulto, na criança também, mas o adulto ela aumenta a chance de uma depressão, aumenta uma chance de transtorno de ansiedade, distúrbio do sono, uma diminuição da autoestima. Quando se compara com o outro, né, começa a ter aquela frustração, nossa, eu não consegui atingir aquilo que eu sonhei, que eu sempre queria, aquela sensação de ter potencial. Exatamente. E não conseguir atingi-lo. Porque falando no potencial, às vezes pensa que quem tem TDAH não é inteligente, associa o TDAH à falta de inteligência. Né? Esse ponto aí, gente, se você está em casa e se isso já te afetou de alguma forma, é a oportunidade de você tirar a dúvida. Entra aí no chat aí e manda a sua mensagem. E tem sorteio hoje, não esqueça, hein? Fica ligadinho aí, manda suas perguntas. Doutor, sobre isso, a gente vê o quanto que tem um sofrimento até para quem tem TDAH de não conseguir ter esse foco, sabe? De querer algo, mas ter essa dificuldade. Então, qual conselho você daria para essa pessoa? O primeiro ponto, na suspeita de TDAH, procurar uma ajuda. Procurar o auxílio de um médico, de preferência, que tem experiência no diagnóstico desse transtorno, ou um psicólogo, um neuropsicólogo, um terapeuta ocupacional, que são pessoas que têm essa capacidade de analisar o perfil da pessoa e entender se aquele perfil é um perfil compatível com o TDAH. Então, primeiro ponto, procurar o profissional. Feito o diagnóstico de TDAH, existe uma esfera, um mundo de situações que a pessoa tem que estar buscando para conseguir ter o controle dos sintomas e melhoria da qualidade de vida. E quando eu falo isso, eu não estou falando só de remédio, estou falando de tratamento não medicamentoso também. Então é importante a busca por uma alimentação saudável, afinal de contas, o que a gente alimenta vai refletir diretamente na saúde do nosso cérebro. Quem tem TDAH tem que ter uma alimentação saudável, tem que evitar os ultraprocessados, evitar açúcar, excesso de cafeína, porque isso vai trazer um malefício para o cérebro. Quem tem TDAH tem que praticar atividade física, porque quando se pratica atividade física, nosso corpo está produzindo substâncias que trazem bem-estar, que trazem satisfação, que trazem energia. O cérebro produz neurotransmissores que ajudam a melhorar o foco, a liberação da dopamina, que é tão importante no TDAH. A busca por profissionais, psicólogos que trabalhem dentro de uma abordagem, preferencialmente da terapia cognitivo-comportamental, porque através de algumas mudanças de alguns comportamentos, ele pode melhorar, né, a qualidade de vida. Intervenções. Os psicólogos podem fazer intervenções que vai ajudar nessa organização mental. Isso, por exemplo, a pessoa é desorganizada. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, o psicólogo pode auxiliá-lo a criar algumas estratégias para melhorar a desorganização. Procrastina muito, da mesma forma, algumas estratégias que vão auxiliar na procrastinação. Então, existem várias estratégias, né, vários caminhos que podem auxiliar quem tem o TDAH. Isso falando em tratamento não medicamentoso. Aí, para alguns pacientes, o tratamento medicamentoso vai ser necessário. Então, eu vejo com muita frequência, às vezes, um receio, um medo com relação ao uso dos medicamentos para TDAH. Um desconhecimento de que essa condição é uma condição que, em alguns momentos, vai necessitar de um remédio. Mesmo fazendo todas essas intervenções,
mudança de estilo de vida, melhoria do sono, acompanhamento com terapeuta ocupacional, com fonoaudiólogo, com psicopedagogo, com psicólogo, o remédio ele pode ser necessário. E se a medicação for necessária, não se ter esse medo, esse receio com relação a ela. Afinal de contas, é modificador para a vida de alguns pacientes. Vai servir para todo mundo o remédio? Não necessariamente. É tudo muito individualizado, tudo muito analisado, tem que ser analisado, né? É tão importante a gente procurar um profissional, gente, que entende, porque você imagina, tem todo um contexto, vai ter todo um estudo, é o que o doutor falou sobre a anamnese, vai ter todo um estudo em cima daquele sujeito para entender qual que é a necessidade dele. E falando a respeito dos remédios, a gente vê muito que as pessoas têm essa resistência, porque fala assim, eu vou ficar dependente desse remédio, eu não vou entrar nessa de jeito nenhum. E aí passa o tempo, cada dia mais piora, né? Tem mais problemas na sua vida e, no entanto, poderia ser muito mais fácil ter uma qualidade de vida muito melhor. A medicação, quando bem indicada, ela realmente modifica a qualidade de vida da pessoa, seja criança, adolescente ou adulto. O medicamento ele vai ajudar a pessoa a ter mais foco, mais concentração, reduzir a hiperatividade, reduzir a impulsividade. Isso, dependendo do momento de vida que ela está passando, isso pode ser transformador. Uma criança que está no processo de alfabetização, que não consegue, às vezes, ler, que ainda não consegue escrever por dificuldade de atenção, ou pela própria hiperatividade, não consegue ficar sentada na cadeira da escola, o tratamento pode ser modificador. Não se tem dúvida a importância que é nós sermos alfabetizados e alfabetizados com qualidade, aprendermos uma matemática da forma correta. E um adulto que tem uma história de troca de empregos, problemas de relacionamento, ou dificuldades de conclusão de cursos superiores, o tratamento pode permitir uma organização muito grande da vida dele. Eu tive e tenho pacientes que o tratamento medicamentoso ele foi modificador de vida. Pessoas que tentaram fazer 3, 4 faculdades e não conseguiram fechar esse ciclo, que de repente conseguiu concluir uma faculdade, isso conseguiu permanecer. Belo profissional, né, doutor? Que isso também conta, né? A pessoa pode focar tão bem e o TDAH ser só um transtorno tratado, não uma vida inteira se submetendo àquela dor, aquelas indiferenças, aquelas preocupações com relação ao transtorno. Inclusive, quem tem TDAH tem uma característica, e isso pode ser muito bom, que é o hiperfoco. Por que eu falei que pode ser bom? Porque também pode ser ruim. Então, dependendo da profissão, o hiperfoco faz a pessoa se desenvolver muito numa área específica, mas desenvolver pouco em outras áreas. Então, às vezes, desenvolve muito na profissão um engenheiro, eletricista. Então, começa a se aprofundar na engenharia elétrica. E tem um hiperfoco dentro daquilo. Torna-se um profissional muito qualificado, que conseguiu atingir níveis altos dentro das empresas, ou então, às vezes, até montar empresas do zero, mas que pode ter uma vida pessoal ruim. Né? Então, o hiperfoco é algo interessante, mas também pode ser algo que traz um prejuízo para a pessoa. O TDAH, as pessoas que têm TDAH, elas tendem a ser até um pouco mais criativas. Tem muitos artistas com diagnóstico de TDAH. Existem pessoas que se destacaram muito na profissão delas com TDAH.
Então, não quer dizer, tem TDAH, não vai ter sucesso na vida. Então, isso também é importante, né, de estar sendo dito, que isso não quer dizer o fim, né? Todo mundo que tem TDAH vai passar por esses problemas todos? Não, vai ter gente que tem TDAH que nunca tratou e que vai se desenvolver na profissão, na vida pessoal, mas possivelmente com muita dificuldade, com muito sofrimento, gastando muita energia mental com relação a isso, né? Porque pensa assim, para a pessoa que tem hiperatividade e está aqui numa reunião e está querendo levantar, mas não pode porque é uma reunião importante. Então, ele tem um gasto de energia muito alto para se manter naquele ambiente. Ou então, numa hora de uma prova. Então, aquilo que poderia se gastar X de energia passa a gastar 2x de energia. Existem muitos pontos que têm que ser realmente explorados no paciente com TDAH. Eu acho que tem umas perguntas aqui no... Vamos interagir então, fala aí. É a pergunta do Lucas. Boa noite, doutor. Qual as maiores dificuldades em reconhecer uma pessoa com TDAH? Pensando, né, na desatenção. A desatenção é um dos sintomas do TDAH, mas não só o TDAH pode causar desatenção. Outros problemas também podem causar desatenção, como uma depressão, uma pessoa que dorme mal, que tem um distúrbio de sono, às vezes uma deficiência de vitamina, uma alteração na tireoide. Existem outras situações clínicas que podem mimetizar o TDAH e, às vezes, dependendo do profissional da área de saúde que a pessoa procura, esse profissional pode cair nessa pegadinha de achar que aquela desatenção é secundária a um TDAH, e, na verdade, tem outras condições. Então, uma das maiores dificuldades, talvez, em reconhecer ou fazer o diagnóstico assertivo é em relação ao profissional que não está devidamente treinado, qualificado para fazer esse diagnóstico. A hiperatividade, então, aquela pessoa inquieta, agitada, também não quer dizer que tenha um TDAH. Nós precisamos somar vários pontos, vários sinais. É como se fosse um quebra-cabeça. Então, você vai juntando as peças do quebra-cabeça para chegar num diagnóstico. E nem sempre o diagnóstico é um diagnóstico fácil. Em alguns momentos, quando a pessoa procura um auxílio médico, se tratando de uma criança ou adolescente, vai ser necessário boas informações com relação aos pais, uma boa informação por parte da escola. Em alguns momentos você vai precisar de uma avaliação chamada neuropsicológica, são testes que são aplicados por uma profissional da área de saúde, que é uma psicóloga com essa especialidade, avaliação por fonoaudiólogo, uma avaliação por uma psicopedagoga. Então, em alguns momentos, o diagnóstico vai exigir uma equipe de profissionais, e nem sempre é possível, em vários sentidos, você contar com essa equipe de profissionais, ou porque a pessoa mora numa cidade muito pequena, que não conta com essas pessoas, ou por condições socioeconômicas. Afinal de contas, são terapêuticas, né? São avaliações que não são tão baratas de serem feitas. Então, tem essa limitação todas, a dificuldade no Sistema Único de Saúde de reconhecer esses pacientes também é muito grande. Aí vai naquele número que eu falei no início do podcast, que a cada 100 crianças, 7 têm TDAH. Mas será quantos dessas 7 estão sendo diagnosticadas de verdade?
É uma Exatamente. fração, algo, eu acredito, principalmente no nosso é algo país. interessante, né? No outro podcast que a gente teve, eu até fiz esse comentário, que é importante, gente, você procurar um profissional, porque igual aqui, ó, que nós já estamos falando com você como uma pessoa que entende, que realmente vai te dar um diagnóstico preciso. Às vezes as pessoas, junta com uma informação daqui, um dali, eu tenho TDAH. Não, gente, vai no profissional, no neurologista, ele vai te explicar, ele vai fazer uma entrevista com você, uma anamnese, vai entender todo o contexto para poder te falar. Ô, doutor, a Eliana de Assis, ela falou assim, ó, qual é o melhor medicamento para TDAH em criança? Ótima pergunta. Então, o tratamento medicamentoso vai depender do tipo de TDAH, se é um TDAH forma combinada, desatenta ou hiperativa. Naquela fração pequena de crianças com TDAH hiperativo, existem medicamentos que, vamos dizer assim, acalmam a criança, né? Uma delas chama risperidona. Então, a risperidona ela é útil quando existe uma hiperatividade importante. Um outro medicamento que também pode auxiliar chama imipramina. Isso auxilia na hiperatividade. Agora, pegando medicamentos que auxiliam a desatenção, também a hiperatividade, mas principalmente a desatenção. Ainda o medicamento mais estudado, o medicamento padrão ouro para o tratamento de TDAH é o metilfenidato. O metilfenidato é o que se conhece como Ritalina. Então, a Ritalina é um dos metilfenidatos que tem no mercado, a referência, está há muito tempo sendo comercializado. Então, a Ritalina continua sendo a medicação padrão ouro, né, o metilfenidato. E existe o metilfenidato de liberação curta e o metilfenidato de liberação longa, estendida. O que isso quer dizer? Então, tem aquela Ritalina, né, por assim dizer, que age por horas, 3, 4 horas, e com isso, em alguns casos, é necessário tomar mais de uma vez ao dia, e o metilfenidato liberação prolongada, que no mercado é a Ritalina LA. A Ritalina LA, a liberação é mais lenta, então é um medicamento que vai sendo liberado aos poucos na corrente sanguínea. E com isso, não há necessidade de se tomar o remédio mais de uma vez, afinal de contas, ele vai estar agindo no período da manhã e no período da tarde. Nossa. Existe uma outra medicação que também é o metilfenidato, de liberação lenta, chamado Concerta. O Concerta é um remédio também que é similar à Ritalina, porém com algumas diferenças em relação à liberação no organismo, mas também é um remédio de liberação lenta. Então, ele vai sendo liberado aos poucos na corrente sanguínea. Um outro tratamento, um outro estimulante utilizado para o tratamento de TDAH, muito bom, quando bem indicado, é a lisdexanfetamina, mais comumente chamado de Venvance. A lisdexanfetamina ela tem uma liberação mais prolongada também, ela é liberada aos poucos no organismo. Então, ela mantém a pessoa com controle dos sintomas por um período mais longo. Ela é utilizada também em crianças, mas os estudos ainda mostram que o metilfenidato, que é a Ritalina, tem uma superioridade em relação a efeitos. O que pode acontecer é a questão da tolerância. Então, alguns pacientes não toleram tão bem o metilfenidato e, com isso, é interessante fazer uso da lisdexanfetamina. Então, por questões de tolerância, a lisdexanfetamina ela pode ser uma escolha. E um outro medicamento
que ele não é estimulante, ele é diferente, a forma como ele age no organismo, que é a atomoxetina. O nome nas farmácias é o Atenta. É um medicamento também interessante, e ele pode ser utilizado em crianças que não toleraram a Ritalina, que não toleraram o Venvance. Em alguns momentos, pode ser usado como primeira escolha também, quer dizer, é o primeiro medicamento a ser prescrito pelo médico, dependendo uma série de fatores. E é um medicamento de uso diário, então vai tomar o remédio todos os dias. Um ponto importante que eu quero falar, assim, que é a questão da automedicação com esses remédios, que é algo muito perigoso, muito perigoso. E no Brasil existe uma automedicação, especialmente por essa categoria de medicamentos. Isso é muito perigoso. Você dá um remédio para uma pessoa que não tem aquele transtorno, Ô, doutor, essa pergunta a gente pode até deixar lá no chat, né? Para as pessoas interagirem lá se eles se automedicaram já. E, por indicação de outras pessoas que tiveram diagnóstico, eles deduziram que tinha o mesmo problema e tomaram algum desses remédios que você falou. Comenta aí nos comentários aí, se vocês sabem de alguém que já tomou esses remédios sem ter o diagnóstico ou por indicação de um colega, de um vizinho. E é mais comum do que se imagina. Lá no consultório, já aconteceu da pessoa virar e falar: doutor, eu tenho TDAH e estou tomando a Ritalina do meu filho. Não, mas espera aí. Quem diagnosticou o TDAH? Não. Ninguém me diagnosticou. Eu que me diagnostiquei. Eu sou igualzinho ao meu filho. E eu estou tomando o remédio que ele toma. Mas quem te orientou a tomar a medicação? Você sabe se você pode tomar esse remédio? Você não tem nenhuma contraindicação a ele? Você sabe o perigo que é se automedicar, os riscos, o que esse remédio pode causar para uma pessoa que não tem... Até porque tem os efeitos colaterais dos remédios, né, doutor? As pessoas têm que pensar o risco, o problema que pode causar. E o acompanhamento médico que é necessário. E algo que se faz sem uma orientação médica pode levar a um desfecho muito negativo. Então, se você tem... ou acha, se você suspeita, né, que tenha TDAH, procura um profissional para esclarecer isso, falando sobre os efeitos colaterais. Então, o medicamento ele pode tirar o sono, ele pode deixar a pessoa mais irritada, ele pode fazer com que tenha a perda de apetite, dor de cabeça. Então, tem que ser muito bem analisado, estudada a necessidade desse tratamento. Eu fico vendo pessoas que vão fazer concurso, que se automedicam com esse perfil de medicamento. E está errado, está muito errado, não pode fazer isso. Saúde é coisa séria, né, seríssimo. Doutor? E estão perguntando aqui sobre o boliche, como é que funciona o negócio do boliche aí? Gente, olha, fica ligadinho, entra aí, quanto mais interação na live, mais chances você vai ter de participar do sorteio. Cada comentário vale um ponto aí. Cada comentário vale um ponto. Comenta aí, gente. A Joyce Oliveira, ela falou assim, ó, sempre na escola tinha algum aluno que era considerado o mais inquieto. A gente vê muito isso, né, doutor? É uma coisa que acontece muito. A Tayla tá dando parabéns aqui. Teve aqui alguém que falou que tá gostando demais do papo. Bate-papo tá bem legal mesmo. Wesley Braga. Tem aqui também. Conteúdo de grande valor, gente. É isso aí. Conteúdo de grande valor. O Conexões Saudáveis, ele está aqui exatamente neste propósito. De trazer um conteúdo que você vai ter a liberdade de divulgar, de falar do Conexões Saudáveis para qualquer pessoa, porque é um conteúdo de valor. Tem aqui a Micaelen. Achei bacana, porque tirou muitas dúvidas. Gente, muito bom. A gente está vendo muita coisa, ouvindo, né?
Parece que a gente até identifica, né? Eu já percebi algumas coisas aqui em mim. Então, a gente tem que procurar um profissional para poder cuidar da saúde mental. Tem aqui, ó, Wesley Braga, falou boliche aqui, ó. Parabéns pelo conteúdo, a Rosa. Como saber se alguém tem TDAH? O doutor já até respondeu, né, doutor? Quando se suspeita de TDAH, vamos pensar que é dividir em duas classes, né? A criança seria aquela criança que tem uma dificuldade de manter o foco, uma criança que tem uma dificuldade de aprendizado, pode ter. Uma criança que é mais acelerada, mais inquieta, mais impulsiva, que se expõe aos riscos. É interessante procurar uma análise um pouco mais profunda. Então, esse perfil de criança. Agora, falando na faixa etária de adulto, seria aquela pessoa que tem uma dificuldade de manter o foco também, que procrastina muito, que é muito desorganizada, que não consegue fechar ciclos, também que tem problemas de impulsividade, inquietação. Apesar que no adulto a inquietação é mais mental, não é tanto motora. E que foi uma criança com essas características. Que foi uma criança agitada, desatenta, hiperativa, impulsiva. Na presença desses sintomas, é interessante de um profissional ser procurado para realmente entender se faz sentido ou não fazer uma investigação. Na dúvida, eu acho que é importante estar pesquisando. Então, na dúvida, é importante procurar um auxílio, pois isso é modificador. Eu até vi alguns comentários aqui falando assim, não, eu tenho TDAH, demorou para ser diagnosticado, foi muito difícil. E eu vejo adultos com baixa autoestima, com depressão, com ansiedade, muito reflexo de todas as dificuldades que foram acumuladas durante a vida, trazidas pelo um não diagnóstico de TDAH ou um diagnóstico, porém, uma ausência de intervenção. Isso é algo complicado, porque os nossos pais querem sempre o nosso melhor, não tem dúvida disso. Mas eu já me deparei com pessoas com TDAH, adultas, e que falam, meu pai, minha mãe, sabia que eu tinha, já foi diagnosticado, mas eles não quiseram iniciar o tratamento. Tem aquela questão de achar que se você tem o diagnóstico, ou se você demonstrar que você tem, ou falar, você vai ter uma negativa das pessoas. Mas a gente precisa de saber o que é que acontece com a gente, para a gente ter aqueles comportamentos, até para a gente ter uma saúde melhor, né, doutor? Saúde mental melhor. Exato. A gente fica preocupado com o que o outro vai achar, né? Nossa, o que meu vizinho, o que meu irmão vai achar se meu filho for diagnosticado com TDAH? O que a escola vai dizer? Então, eu vou manter isso escondido, eu vou manter isso realmente em off, como se fosse um segredo de Estado, uma coisa errada, feia, né? E depois, por vários motivos, lá na idade adulta, aqueles problemas que foram acumulados ao longo da vida fazem com que tenha uma depressão gravíssima, uma frustração muito grande com a vida. Você falou a respeito de acidentes, por exemplo, porque ele não tem tanto medo assim igual mexe em várias coisas, a falta de foco dele faz ele não ter atenção no trânsito e pode provocar, olha só, se tivesse acontecido o diagnóstico, Sim. Evitaria um constrangimento ou um problema maior. O TDAH, ele é um fator de risco para dependências. Químicas, né, doutor? Exato, dependências químicas. Então, existe uma chance maior do indivíduo ser alcoolista, ser dependente de nicotina,
de drogas, né, de todos os tipos, compulsão a jogos, compulsão a jogos de cassino, jogos online ou outros tipos de apostas. A Rosa Braga tá falando aqui, ó. Cadê você? No tempo mais antigo, ninguém sabia disso. Como tinha gente com a mente atrasada. E realmente, né, falava, né, tinha aquela palavra que conotava uma outra pessoa, né, quando não tinha facilidade de aprendizado, né? Sinônimos horrorosos, né, que às vezes eram proferidos pelos próprios professores, né? Como eu sou neurologista há quase 20 anos, sou médico há 22, 23 anos. E hoje eu fico analisando, pensando naqueles meus colegas de colégio que tinham algumas características e naquele momento sofriam vários tipos de preconceito, como sendo preguiçosos, desleixados, capeta, né? Aquele menino capeta. E outros, né? Outros já aconteceu piores, aí, né? gente, com vocês? Eu acho que muita gente riu aí atrás aí, deve ser porque já deve ter ouvido muito isso, né? E coisas terríveis, né? Que foram acontecendo, às vezes outros colegas se afastavam, deixavam ele isolado porque ele era um mau aluno, não queria vincular a sua imagem a daquela pessoa. É importante e modificador o diagnóstico de TDAH. E a consciência, né? Eu falo que quanto mais você aprende sobre um tema, igual a gente está falando aqui sobre o TDAH, você se torna uma pessoa mais consciente. Então, para você falar, né, soltar uma palavra na outra pessoa, você entende por trás e qual que é a dor daquela pessoa, gente. Você que está aí, né, nos vendo nessa live, fala aí com você o que você sente, por exemplo, se você já teve esse diagnóstico ou não. Como que é difícil uma palavra mal falada. E essas pessoas, com certeza, a psicofobia é algo que a gente tem que trabalhar o tempo todo, gente. Se uma pessoa tem um diagnóstico, a gente tem que ter cuidado nas palavras, porque palavras machucam. A gente não está nesse lugar de fala com as outras pessoas. A Tayla perguntou assim: hoje em dia, todos falam que tem TDAH porque acham que é engraçado? É isso? Hoje em dia, porque está sem pontuar. Tá. Todos falam que tem TDAH, mas por que acham que é engraçado ter TDAH? É isso? Eu vejo muito assim, às vezes influenciadores cometerem algum ato falho e aí fala assim, eu tenho TDAH, sem nem ter esse diagnóstico. Ou comete algum erro, ou tem um acidente, e justificar aquilo a um TDAH que nem foi diagnosticado. Levar na brincadeira, né? Só que não é uma brincadeira, é algo muito sério, né? Com certeza. O TDAH, ele afeta a vida das pessoas, afeta a vida das famílias, e é importante entender que é uma condição também neurobiológica. Tem um componente todo relacionado ao funcionamento do cérebro. O TDAH, existe um funcionamento ruim, por assim dizer, de uma região chamada córtex pré-frontal. Essa região do cérebro, localizada aqui na frente, é uma região que é responsável pela manutenção do foco, é responsável pelo controle do impulso, é responsável pela capacidade de execução de tarefas. Em quem tem TDAH, essa região do cérebro tem um funcionamento abaixo do que deveria. Por isso que tem a tendência a ser sem foco, ser mais impulsivo,
se acidentar mais. Então, existe uma condição biológica, um funcionamento errado dessa região. E o tratamento, seja medicamentoso ou não medicamentoso, ele visa tentar normalizar esse funcionamento. Há pouco eu li aqui um comentário de uma pessoa falando se TDAH tem cura. E Interessante, entendendo viu, gente? que é um distúrbio que está localizado no cérebro, que realmente indica um mau funcionamento cerebral. A gente não fala muito em cura, a gente fala em controle. O que se observa é que cerca de 40% das crianças que têm TDAH, os sintomas eles vão manter de uma forma prejudicial na idade adulta. Então, cada 10 crianças com TDAH, 4 vão manter esses sintomas de uma forma prejudicial na idade adulta, e com necessidade ou não de tratamento. Então, não é uma condição bem curável, né? É uma condição tratável, em controle. Todo mundo vai precisar de remédio? Não. Vai ter que tomar remédio para a vida toda? Depende. São pontos bem individualizados. E, voltando na psicofobia, a gente tem que parar de ficar debochando de uma pessoa que tem TDAH. Parar de debochar de uma criança que tem algum outro tipo de transtorno. Hoje se vê, às vezes, comentários maliciosos. Ele é TDAH. Não liga não, ele é autista. E isso é muito feio, né? Uma coisa assim que só faz aumentar a desinformação, só aumenta o preconceito. E não é uma questão de a pessoa tem uma qualidade pior. É uma condição, novamente, do funcionamento cerebral. Então, biológico, né? Que a pessoa tem que entender que ele não fez uma escolha para ter aquele problema. É biológico. Então, assim, gente, a gente tem que trabalhar mais a questão da aceitação, do respeito. Assim como você não quer que faça com você, não faça com o outro. Porque aí a gente vai ter uma maior qualidade de vida e mais respeito. Ser recíproco esse respeito um pelo outro. Tem alguma pergunta aí, doutor? Tem um comentário da Gorete falando assim, recentemente vi um psiquiatra prescrever medicamento Atenta para um adulto de 40 anos em uma única consulta. Vou falar minha opinião sobre isso. Uma pessoa que procurou um médico com uma suspeita de TDAH, sem ter tido um diagnóstico na infância, quer dizer, não tem um diagnóstico ainda. E já na primeira consulta, o médico bate o martelo de que é TDAH, eu não gosto muito dessa abordagem. Eu penso que o diagnóstico tem que ser mais cuidadoso, mais criterioso, eu vou falar até carinhoso, né? Na minha análise, assim, quando tem um adulto com uma suspeita de TDAH, eu preciso ter informação da família dele, se ele está desacompanhado naquele momento. É a fala dele. Mas eu preciso da informação da família. Como que ele era na infância? Informação da esposa, como é que ele é em casa? Exames. Talvez aquela desatenção dele pode ser uma anemia grave. Isso. Pode ser uma deficiência de vitamina B12, um hipotireoidismo. Como é que você vai prescrever um medicamento, sendo que as informações básicas, às vezes, não foram obtidas? E numa primeira consulta. E isso me fez lembrar até de um caso também de uma criança que, na época, eu ainda atendia crianças que tinham tido um diagnóstico de TDAH. A mãe me procurou e, na verdade, a criança tinha quase que uma surdez. A criança não escutava. Então, ela foi diagnosticada com TDAH, mas o problema de aprendizado dela era a audição, que era ruim. Tá vendo como que tem que ser Tomava preciso? remédio e não melhorava, mas tem alguma coisa de errado. Então, é uma coisa
muito melindrosa, assim. É quase que um trabalho de detetive, né? Você vai pegando as pistas e, com base nas pistas, você vai solicitando exames, você vai conversando com pessoas, vai pedindo avaliações, até concluir um diagnóstico. Ah, Camilo, vai demorar um século para ter um diagnóstico de TDAH. Não vai ser um século, mas em alguns momentos vai ser um diagnóstico que não vai ser tão rápido. Mas uma vez que se tem certeza daquilo, tudo vai mudar, as condutas vão mudar, até a própria autoanálise. Eu também já tive pessoas que eu achei que tinham TDAH e não tinha TDAH. Ah, não, beleza, doutor, eu achei que era, não é, então eu vejo que eu tenho que me organizar melhor e eu tenho que buscar outras alternativas. Para ela também, a terapia cognitivo-comportamental é importante. Então, a terapia cognitivo-comportamental não é só para quem tem um transtorno, uma doença, um diagnóstico. Aquela pessoa que é procrastinadora, desorganizada, mas não está dentro de um contexto de um transtorno, ela pode se beneficiar e vai se beneficiar com essas estratégias que podem ser aprendidas, né, treinadas e por aí segue. Ô, gente, olha aí. Faça a sua pergunta. E agora, olha, nós estamos a 5 minutos para acabar essa live. E aí, participa aí. Já estamos no final dessa live. E aí eu vou falar com você. Não esqueça que vai ter o sorteio do boliche. Serão para 6 pessoas. 6 pessoas, hein, gente? Ó, pode chamar a turminha aí, vir para cá pro boliche, aqui no Monte Carlo Shopping. E pensa bem, hein? Manda aí que nós já estamos finalizando aqui. Esse papo eu acho que foi muito bom. Deu para esclarecer muitas dúvidas. Eu acredito que vai ter mais aqui. O doutor Camilo aqui está fazendo a diferença aqui no Conexões Saudáveis, né, gente? Se vocês estão gostando, se vocês acham que esse bate-papo aqui nosso está sendo interessante, fala assim, quero mais. Quem sabe a Leila não anima de me chamar aqui para fazer outras entrevistas. Manda aí para nós. Ó, 8h26, nós vamos começar o sorteio agora. Então, manda aí, participa aí da live, o máximo que vocês conseguirem, para vocês terem mais oportunidade de ganhar no sorteio. Vamos lá, gente. Aí, doutor Camilo. Já? Aí, vamos lá. 1, 2, 3 e pode ir. Vamos lá, hein? Valendo boliche, hein, gente? A Tayla ganhou. A Tayla. A Tayla, gente. A Tayla interagiu muito aqui. Nossa, ela fez muito comentário aqui mesmo. Pois, deu quantos comentários? 178. Parabéns, Tayla. Parabéns mesmo por você ter interagido, participado conosco. Continua aí, nós vamos finalizar. Doutor Camilo, passando a palavra para você, ainda, assim, eu acho que eu quero mais, viu? Põe aí, gente, eu quero mais aí, para o doutor Camilo voltar. Doutor Camilo, vou passar as considerações finais para você e te agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estar conhecendo mais do TDAH, sobre os neurotransmissores, sobre a mente, entender sobre saúde mental com você. O TDAH é um tema que realmente eu gosto muito de falar, de estudar, porque ao longo da minha jornada como médico, como neurologista, eu vejo a vida das crianças, dos adolescentes, dos adultos serem transformadas depois de um diagnóstico correto, depois de um tratamento correto dessa condição. Adultos que não tinham muita expectativa com relação a uma profissão boa, ou conclusão de um curso, ou problemas de casamento de vários tipos, que começaram a concluir realmente ciclos na vida dela. Crianças que foram chamadas de tudo quanto é nome, que passaram a aprender e conseguir realmente ficar quietinha dentro de sala de aula e entender o sentido que é estar dentro de uma escola, não ser xingada mais por questões, por pontos que não
são dependentes dela. Claro que tem criança levada que é levada, tem criança que é agitada porque é agitada e por aí segue, mas naquelas que têm o transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, é importante realmente estar dando essa oportunidade para ela. Isso vai mudar a vida como criança, como adolescente, como adulto. Eu disse, né, todas as consequências que um TDAH não tratado pode causar. Então, vamos ter carinho. Se você suspeita que alguém da sua família, amigo, tenha TDAH, não fala que ela tem. Fala assim, olha, eu acho. Procura um profissional que possa te ajudar. Se as pessoas que viram nessa live e quiser te contratar ou quiser saber mais, ter mais informação com você, onde eles podem te achar? Eu vou fazer a sugestão de quem está aqui na live me seguir no Instagram, no @CamiloAzeredo. Inclusive, quem fez alguma pergunta aqui e nós não respondemos, que eu vi que tem muita pergunta, pode me perguntar lá no direct que eu vou estar respondendo. Então, a forma mais fácil de me encontrar é no Instagram, @CamiloAzeredo. E lá no meu Instagram eu falo sobre temas relacionados à saúde do cérebro, prevenção de doenças neurológicas, demência, TDAH, transtorno do espectro autismo, enxaqueca. Então, é um local onde eu produzo muito conteúdo mais simples para as pessoas possam entender. A neurologia é uma especialidade que, pelo menos na minha época de faculdade, os colegas tinham terror da neurologia. Quando eu falo que eu sou neurologista em alguns grupos de amigos, as pessoas, nossa, acham que eu sou de outro mundo. Então, lá eu falo de um jeito simples, mais tranquilo, e você vai ser muito bem-vindo lá, ser meu seguidor ou seguidora. Gente, ficamos por aqui e até breve com mais conexões saudáveis. Até a próxima!